Empresas familiares que o fundador construiu tudo na raça e todo o mérito dele. E que, às vezes, ele não larga o osso para os filhos ou para os outros familiares, porque ele acha que sempre a decisão dele é melhor. Esse cara, quando ele atinge o nível de consciência de falar assim, cara, eu não tenho mais competência para tomar decisão, ele está desperto. Tipo assim, você ter dinheiro para crescer, legal. Tá. Você entrar no endividamento também é legal, desde que tenha sentido estratégico para aquilo. Que a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina de execução, porque você sabe que tem que ser feito. Vai e faz. Essa é O forte. ambiente, ele é metade do caminho onde você precisa chegar e com quem você precisa chegar. É encerrar alguns clubinhos, de andar com algumas pessoas para poder fazer o crescimento moral, espiritual, financeiro, material, tudo que ele precisava ter. Então escolha com quem você está andando, escolha os seus ambientes. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e aqui eu trago convidados que vão somar na sua vida em diversos aspectos. Hoje eu trouxe o convidado Márcio Giacobelli. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Márcio. Já te acompanho nas redes sociais, adoro o seu conteúdo e hoje com certeza você vai somar para a nossa audiência. Seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Agradeço. É sempre bom falar para empresários, falar para o empreendedor, falar para a pessoa que quer tornar esse país um país melhor para se viver. Bom, eu sou o Márcio Giacobelli, eu atualmente sou conselheiro empresarial, sou empresário, a gente investe em algumas empresas, mas a minha história é como executivo. Eu fui executivo de multinacional e comecei a trabalhar com 13 anos de idade, você imagina. Olha 13 anos naquela época já podia ter carteira assinada. Hoje não pode, né? Hoje não pode. Hoje é trabalho infantil. Mas eu sou um trabalhador, um insatisfeito otimista. Um insatisfeito que, para mim, tudo a gente pode melhorar, mas de forma positiva. Incrível. Com 13 anos você começou? 13 anos. O que você começou a fazer? E olha que interessante, eu fui... Essa história eu conto no meu livro. Por favor. Eu fui office boy do Olacir de Moraes. Você, naturalmente, é jovem, não conhece o Olacir de Moraes, não conheceu, mas ele foi um dos maiores empresários que esse país já teve. Tá. Ele foi o maior produtor de soja individual do mundo, dono da maior construtora do Brasil, que era a Constran. Hoje o Brasil tem 4, 5 construtoras que dominam a parte institucional. Ele foi banqueiro e um grande empresário, um moleque de 14 anos, office boy dele. Você trabalhou, fez Na tudo mesa, assim, ficava na sala dele, aí entrava, na época, senador, deputado, presidente da república, empresários. E eu ficava uma mosquinha lá, só ouvindo. Acho que Deus estava me treinando sobre aconselhamento, sobre como que a esfera de decisões no mundo político, empresarial, colaborativo, ela é importante. Nossa, que Eu acho que fui treinado. Não, super interessante. Quero explorar isso aí. E aí você começou com ele e foi galgando? Como Aí é que eu foi? fui depois office boy do presidente do Banco Real, a Luiz Farias. A vida só estava me dando algumas coisas interessantes. Nossa, muito bom, de estágio, né? Pô, você aprendeu com os melhores. Aí depois entrei na carreira Executivo. da multinacional e aí trabalhei entre algumas empresas como Natura, como Brastemp, como Grupo Accor, um grupo francês de refeição convênio. E aí você foi dentro das empresas, galgando como executivo, CEO, de C-level, essa... Naturalmente crescendo dentro da organização. Legal. Eu fiquei em média 10 anos em cada organização. Legal. Hoje em dia falar isso, Agora eu né? falo assim, eu tenho 56 anos de idade, Pô, né? mas, Imagina tá novo, tá quanto jovem, pô, não parece não. Hoje em dia falar em 10 anos ficar numa empresa, né, pra geração não atual... acontece mais. E na geração dos meus pais... Era 25, 30 anos, né? Eles recebiam relógio Era normal de ouro, isso, é normal né? isso. Hoje Você vê, em o mundo dia... muda e a gente tem que estar muito atento, muito com o radar Sim. ligado para saber o que eu falo de níveis geracionais. Hoje como você lida com isso nas empresas de aconselhamento? Porque assim, a gente tem diversas gerações trabalhando junto. Sim. Né? Você falar pro cara que vai ficar 10 anos numa empresa, às vezes ele até se assusta. Então, uma das principais dificuldades hoje que nós encontramos é contratação de mão de obra. Não sei se acontece com os seus negócios, Total. mas com os meus, Total. muito difícil.
Até a gente tem um lema lá que é demore para contratar, mas demita rápido. Eu falei ontem a gente estava falando disso no meeting que eu fiz, é isso, né? Demore para contratar, É, para você acertar, sim. inclusive, qual é Senão tem muito turnover, né? a geração que você está contratando. A gente nunca viveu em tantos níveis geracionais ao mesmo tempo e com tanta diferença entre as gerações. E você pode perceber que tem uma coisa, né? A geração X ou Y, ou qualquer geração que você falar, ela sempre critica a geração anterior. Você nunca... Verdade. E a anterior sempre critica a nova. A nova, é E verdade. fica assim, e aí a frase quando começa, que eu estou em reunião de conselho, quando os conselheiros começam a falar, na minha época, eu falo, pode parar. Pode parar porque, velho, sua época não tem mais. O que tem é a época atual e como é que a gente vai lidar com agora, isso. Isso aí. Então, a sua pergunta é muito importante porque lidar com níveis geracionais atualmente, hoje, nas empresas, é o principal desafio quando você fala de cultura organizacional. Com a tecnologia e a inteligência artificial, acho que isso deixa ainda mais Dá uma apimentada aí. Dá uma apimentada, né? Ó, vou falar um case. Ontem eu estava conversando com um empresário da área de direito, né? Tem um escritório de advocacia gigantesco. Ele contou um case e falou que ele demitiu, se eu não me engano, uns 20 assistentes júniors e colocou a Manus, que é uma inteligência artificial, Sim. no lugar. Ele falou, eu estou mais satisfeito agora. Olha, e está começando, a inteligência artificial tem 3 anos, o negócio está no começo. Né? Como que você vê isso nas empresas, Márcio? E ainda colocando esse agravante de tem várias gerações trabalhando ao mesmo tempo. É todo mundo junto ali, né? E com um negócio que, por exemplo, a inteligência artificial, a geração mais nova tem mais facilidade. A geração mais antiga não tem tanta facilidade assim com a parte de tecnologia. Como você vê isso na prática? Mas olha que interessante, a IA não é só tecnologia, ela é uma contextualização. E se você é jovem e não tem, por exemplo, experiência, não tem vocabulário, você não consegue nem fazer um prompt no chat GPT de quem tem. Então, agora eu entendo que quando você fala de inteligência artificial, vamos pegar um exemplo do chat GPT, que é o mais conhecido. Tá? Pode ser. Se você não tiver conteúdo suficiente para fazer uma boa pergunta, que chamam de engenheiro de prompt, né? Olha que louco isso, é né? uma nova profissão. Antigamente a gente só queria resposta, agora a gente quer saber fazer perguntas. A base do conselho é essa, saber fazer boas perguntas. Vou até anotar isso aí. E fazer boas perguntas é no âmbito profissional e no âmbito pessoal, né? Quando você acerta na pergunta, a resposta vem com mais clareza. E a gente começou a aprender isso, olha que interessante, com o Google. Aliás, vamos falar antes, né? Vamos falar antes. A gente fala assim, eu sou da época da enciclopédia Barça e do Estudante, né? Aí legal. Começa assim, é da minha época, mas era o que tinha naquele momento. Na época, assim. E a gente tinha as respostas através dos meios formais, ou na educação formal, ou através dessas enciclopédias. Você precisava tinha uma dúvida, ia lá, pesquisava, tinha uma dúvida que a enciclopédia não resolvia, você ia falar com o professor. Aí veio uma tela branca, com um risco no meio, chamado Google, falar o que você quiser. E lá você começava a fazer as perguntas. Você quer saber as perguntas básicas. Uma empresa X, onde fica o restaurante Y? Como é que eu faço aquilo? O Google dava as respostas de acordo com as informações que ele tinha. De lá para cá veio a inteligência artificial e falou assim, se você souber fazer boa pergunta, você está sendo diferenciado diante das outras pessoas. E o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, se você não tiver contextualizado ela, provavelmente você não está fazendo um bom uso dela. Aí você coloca tudo isso numa empresa. Então, quando a gente olha os empresários com dúvida de onde eu vou, a gente fazia orçamento de 5 anos, business plan de 5 a 10 anos. Hoje, velho, eu já falo, você tem que fazer de 3 anos. 3 anos. Não tem como. Logo 2 e o mundo está tão diferente. Sim. E por que a educação formal, né, aquela de graduação, está perdendo força? O cara acabou a faculdade, já está desatualizado. E mais ainda, hoje, olha que interessante esse dado quando a gente fala de inteligência artificial. As crianças, elas não perguntam mais para os pais o que é comum perguntar, porque o pai era referência de alguma dúvida, né? Sim. Ela pergunta agora para a inteligência artificial. Aí me perguntaram, qual o papel dos pais nesse mundo da inteligência artificial? E aí eu respondo que o papel do pai
nesse mundo de inteligência artificial, onde o conteúdo e a informação de uma pergunta é muito mais pronta no IA do que no pai, o papel do pai é a formação moral, o que sempre foi e que foi desviado. Então, o pai não é para responder para o filho, por exemplo, como é que acontece a chuva? Papai, como é que nasce uma criança? Mamãe, como é que é feita a lua? Sabe essas perguntas de criança que não tem nada a ver? Sim. E que depois vai aprimorando? A curiosidade da criança, agora ela não fala mais para os pais. Ela vai no ChatGPT e pergunta. E lá ela tem uma resposta muito mais aprimorada. E o papel do pai, então, começa a ser da educação moral, da educação espiritual, da educação que o ChatGPT e a inteligência artificial não vai conseguir dar nesse momento. Você acredita também que ajuda na soft skill? Ajuda não, né? Entra na soft skill da criança também? Sim. Nas habilidades comportamentais do ser humano? Esse é o papel dele. Esse é o papel. É o papel de como que você se relaciona numa sociedade, qual que é a sua postura sobre alguns princípios básicos, né? Princípio da honestidade, princípio da caridade, princípio da solidariedade. Isso a IA não faz. A IA não faz. Não faz. Não Ela vai te dar o explícito, sim. Agora o tácito não. É o tato humano, né? O lado humano não tem como. Eu conversei com um gestor hospitalar recentemente, que ele me trouxe um dado que eu achei incrível, que bate um pouco com o que você está falando. Ele implementou, antes de implementar a inteligência artificial nesse hospital específico, o tempo dos enfermeiros era 20% dedicado ao paciente e 80% para tarefas operacionais. Né? O famoso enfermeza, que fica preenchendo coisa e tal. Com a implementação, ele inverteu. Ele fez 80% do tempo dos enfermeiros ser com o paciente, o lado humano. Boa. E 20% deixa o robô trabalhar. Olha que excelente. Entendeu? Olha a inversão que bate exatamente com o que você está falando, que é o papel que eu acredito também que seja muito do papel dos C-levels hoje, né? Pegar muito o lado humano das pessoas, né? Fortificar isso, porque a gente está numa geração que a galera não é tão forte emocionalmente quando era, antigamente. É diferente a criação, né? Como você vê isso na prática? Existe isso mesmo ou é só uma percepção que eu tô tendo? Não, existe. E não é só uma geração. São várias. Ao mesmo tempo você tem que lidar com isso. Quando você tem aquele grupo de pessoas que trabalhavam por dinheiro. Tá. Vai contratar alguém hoje para qualquer negócio. A primeira pergunta não é quanto eu vou ganhar. A primeira pergunta é o que eu vou aprender com você. Olha que a segunda pergunta, né? é o que isso vai me trazer de benefício de uma maneira geral. Nota que deixou de ser a grana como principal fator, que é importante, claro, não vamos falar, mas se a pessoa não estiver satisfeita, não tiver grana, não tiver tudo como um plano de carreira completo, provavelmente ela não vai se conectar com o seu negócio. E isso em qualquer nível de cargo, você está falando? Diretor, gerente? Eu tenho acompanhado, Stefano, muitos executivos com problema de burnout. Tá. E o burn-on, que é onde acende o palito de fósforo, antes dele queimar inteiro, o alto já queimou inteiro, já está com problema, tem a ver não com o que ele está ganhando mensalmente, porque às vezes são salários e total compensation gigantes, mas tem a ver com o ambiente do trabalho, tem a ver com o nível de propósito e satisfação, se ele está completando ou se está fazendo sentido para a vida dele. E eles estão tomando as decisões mais rápido. Antigamente ele tomava decisão depois dos 50 anos. Agora, se não tiver conexão com 35, 40 anos, ele já abandona e fala, cara, isso não faz sentido para mim. E aí as pessoas que estão de fora chamam ele de louco. Aconteceu comigo. Conta. Quando eu pedi para sair da Natura, há 12 anos atrás... Faz 12 anos já? É que eu saí de lá. Nossa, ó. Rápido, né? Rápido. E assim, salário legal... PLR legal, participação de lucro legal, uma puta empresa legal, uma empresa de relacionamento, uma empresa rica, né? Que trabalha com um produto legal, tudo maravilha. Ambiente super agradável. Só que chegou um momento que fala assim, eu já contribuí o que eu tinha que contribuir com essa empresa. E aí você pede para sair onde todo mundo quer estar, eles são de louco, né? Ô, Jacobelli, você tá doido, você tá louco, o que tá acontecendo? Começa com a família, depois os amigos, e aí todo mundo acha que você pirou. Mas é porque você tá vendo coisas que eles não estão vendo. E que só acontece dentro de você, essas eles não coisas. São você. E eu falei assim, eu comecei um processo de burn-on, e se eu deixar, vai virar burn-out, e eu vou acordar tarde.
Então, com 40 e poucos anos, eu me despertei e resolvi sair. E tá muito hoje, pô, Maravilha, claramente né? tá Hoje eu sou muito empresário, melhor. hoje eu atuo toda a minha experiência como executivo, como C-level, como trabalhar numa multinacional, aplico todos os meus negócios em todas as sociedades. Quando você saiu lá, já tinha a ideia de montar os projetos que você atua hoje como conselheiro? Não tinha muito Como claro. foi essa transição? Eu tive que fazer um período sabático. Tá. O meu período sabático foi de 1 ano. Legal. Eu parei tudo. Eu já estava com uma economia legal, já estava com os imóveis, Anos já estava de tudo carreira, legal, né? né? Já estava tudo perfeito. Mas essa tomada de decisão fez eu tirar o cérebro do executivo para colocar outro que eu não sabia qual era. Eu sabia Tá. que era de empresário, mas não sabia qual era o ramo. Muito legal, Márcio. Aí eu fui Canadá, Estados Unidos, Europa, viajei o mundo todo. Abri a Fui mente. conhecer como é que é esse lance. E aí que lá eu conheci o conselho nos Estados Unidos, que é o conselho para pequena e média empresa, que a gente chama aqui de conselho consultivo, e não o conselho de administração para grande empresa. Então, como é que chama aqui o para pequeno? Aqui, não, existem 2 tipos de conselho, conselho consultivo e conselho de administração. Tá. O conselho consultivo, ele não é deliberativo, ele não decide nada. Ele é alguém que está na empresa e que aconselha o dono da empresa, os fundadores ou os sócios a tomar decisão. Então, Tá. ele é um conselheiro com experiência externa, com uma metodologia para ajudar nas decisões estratégicas da empresa. Você. Beleza. Esse é onde eu trabalho. Tem o conselho de administração, que ele é deliberativo, ele manda na empresa. Não sei se você lembra da Apple, o conselho que mandou o Steve Jobs sair. embora. Então, Sim. o fundador, o cara que mais conhecia, o conselho falou assim, tchau. Interessante. Então, o conselho de administração, ele é obrigatório quando você abre capital, uma das coisas. Mas tem empresa de capital fechado que tem um conselho de administração que é um grupo de pessoas, que normalmente contempla os fundadores, que manda na empresa. Então, ele manda no CEO, e ele faz todo o movimento. Tá. Na- Para se preparar até para um IPO, né? Para fazer qualquer coisa, Tá. inclusive para se preparar para um IPO. Tá. É usado muito conselho, governança corporativa para você comprar e vender empresas. Então, Pra se você M&As. quer, Tá. para M&As total. Tá. Legal. Legal que você usa os termos, eu tento achar os termos mais populares. que tranquilo. às vezes tem gente que não Sim, a que gente não vai conhece, traduzindo aqui, a gente vai traduzindo. O processo de M&A, ele é muito bem efetivado quando você tem um conselho, uma governança corporativa, porque dá segurança para compra e venda de negócios, né? Até por conta de toda a do due diligence que tem que fazer, né? tudo. Tem que ter, né? Tem um que negócio ter tem que ter. uma auditoria interna, externa. Legal. Então, o conselho ajuda nisso. Esse aqui, O mercado onde nós estamos, nós formamos conselheiros. O mercado onde nós estamos é para conselho consultivo. e que é extremamente necessário. É extremamente Nos necessário, Estados Márcio. Unidos isso é difundido. Aqui no Extremamente. Brasil, ainda a pessoa fala assim, será que eu preciso de um conselheiro? Precisa. Eu já quebrei empresa. Você já quebrou? Eu já quebrei com 22 anos. Conta. Antes de entrar pro mercado. E aí as pessoas falam assim, me conta como é que você quebrou. Eu falei, primeiro ponto, eu quebrei com 22 anos. Maravilha, quebrar cedo, porque você... Tem tempo, né? Segundo, eu achava que eu sabia tudo. Aquela moleque, 22 anos, né? Tá Considerado pondo fogo em água, né? gêniozinho, né? Você já tinha uma série de coisas. Já tinha ocupado o cargo de gestor dentro de uma empresa que eu trabalhava. Então, eu já com 22 anos já era chefe de uma porrada de gente. Aí eu falei, não, sabe do quê? Eu não vou dar dinheiro pro cara, não. Eu vou fazer dinheiro para mim. Lei de engano, velho. Porque eu não pegava... Não existia essa história de mentor, não existia esse negócio fico que hoje imaginando. tem. E aí eu fui na tentativa e erro, errei mais do que acertei, quebrei a empresa, perdi tudo, perdi a casa que eu tinha comprado, perdi carro, perdi um monte de coisa. Nossa. E eu falei, cara, vale, por falta de ter alguém para me orientar. Por falta de ter alguém que fala assim, velho, vai para cá, essa experiência eu tenho, tomar decisão é aqui, eu conheço alguém, rede de relacionamento. Então, o conselho, ele ajuda essas empresas desde startup, existe startup nascendo Já com conselho. A consultivo. probabilidade de dar certo é muito Muito maior. Imagina. Lógico. Pela minha experiência, eu entro numa empresa e falo assim, velho, canais de distribuições, BP, DRE, você tá errando aqui, a precificação tá aqui. Eu tô tendo uma aula, eu tô adorando aqui. Na hora, Pô, velho, o cara fala assim, cara, melhora tudo. Você aperta 4, 5 botões, já começa a ter uma rentabilidade maior, já começa a ter um LL maior. Aí o cara fala assim, meu Deus, era tão óbvio. Para você para ele não. Olha, você tem a experiência que ele não tem. E esse né? é o papel do conselho. E esse conselho consultivo, ele... Hoje, qual o tamanho disso aqui no Brasil? Você consegue dar um range de, como chegar, como contratar isso, como implementar na empresa? Você comentou de startup que já tem desde o início. Como é esse processo? E
também somando a pergunta, existe critério? Pô, tem empresa que faz sentido ter, tem empresa que faz sentido não ter. Legal, boa pergunta. Vou dividir o mercado agora. Tá. A gente está falando de conselho consultivo e conselho de administração. Tá. Conselho de administração, empresa de capital aberta, empresa que, se a gente for numerar, tem 600 empresas no Brasil Tá. que usam conselho de administração. Esse cara de administração, ele é legal, oficial e obrigatório, e ele é para o conselheiro que tem o barba branca, 4 ou 5 idiomas, ocupou o cargo de CEO e tem experiência internacional. Então, esse cara aqui é outra conversa. Tá. Eu não falo dele. Beleza. Embora tenha muitos convites para assumir Muita esse conselho de experiência, com certeza administração. você tem. Mas eu estou no mercado que tem 800 mil empresas. Aqui é a maior demanda. Que E que mexe o Brasil estão aqui, hein? morrendo. Aqui mexe o Brasil. Mexe o Brasil. Aqui que manda no Brasil. Aqui, empresas que não sabem o tributário, não sabem o que é DRE, você fala de EBITDA, ele fala, hã? É uma empresa que cresceu na raça. E as empresas aqui, às vezes, faturam bilhões. Eu tenho empresa que fatura 2, 3 bi e que ainda não tem uma governança. Olha isso. Agora, e no meio do caminho, que é aquela que está crescendo, aquela que fatura 10 milhões por ano, a startup que está nascendo que não está faturando nada, como é que ela consegue ter os melhores resultados, com a melhor performance de alguém que tem experiência? Aqui, quando você me pergunta, tem empresa que serve conselho, tem empresa que não serve? Todas elas precisam de conselho. Tá. A pergunta é quando? Ótimo ponto. Porque o quando, no momento que a empresa começa a despertar para isso, por que tem startup que já nasce com um conselho? Porque os fundadores já entenderam que ele tendo uma governança corporativa, ele tendo os processos definidos e alguém para direcionar com experiência num assunto específico, você tem uma velocidade maior da startup dar certo. Você ganha tempo, né? Ganha tempo. E aí você ganha 3 coisas: tempo, dinheiro e energia. Pô, melhor coisa. Melhor não, coisa. Eu quero. Eu já quero um conselheiro nas nossas. E aí, as minhas empresas, todas elas têm estrutura de conselho. Todas. Legal. Mesmo porque eu formo conselheiro, então tem um monte de gente super competente. Esse é um outro negócio, formado né? por nós. A formação de conselheiro uma é uma das minhas empresas coisas. é a educação. Formar conselheiros. E dentro da educação a gente tem a formação de conselheiros, implantação de governança corporativa. Legal. Dentro das organizações. Fico imaginando que hoje, por ser conselheiro, você está em diversos mercados, né? Todos os mercados possíveis que a gente pode pensar. Indústria, serviço, varejo, agro, né? O que você está vendo de movimentação, assim? Tem setores que fazem mais sentido nesse momento? Tem alguns setores que você fala, pô, isso aqui às vezes talvez não cresça tanto em 26. Como você vê o mercado hoje? É aí que está a grande pergunta. Quer dizer, todo mercado que a gente vê o agro sofrendo agora. Sim. Então, quando você sofre, se você tem uma estrutura de processo de governança, você sofre menos. A gente vai passar por uma ruptura gigante agora no Brasil com a reforma tributária. Entra nesse tema, mas pô, vamos seguir nele aqui. E dentro desse tema, a gente tem muita confusão ainda do que está acontecendo. O que vai ser, o que não vai. Muita mudança de posicionamento do empresário, porque a gente vive num país ainda instável em todas as legislações. Se você não tiver alguém para te ajudar, para tomar as melhores decisões, provavelmente você vai sofrer mais do que você deveria sofrer. É este momento que a gente precisa. Aí você fala de setor, todos os setores. O setor varejo sempre sofreu e vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. O setor agro sofreu muito. O setor imobiliário está sofrendo porque você não tem crédito disponível ou o dinheiro está caro. Então, você começa a perceber que todo mundo tem a sua fragilidade. E onde você conserta a fragilidade é terceirizando as suas fraquezas. O fato de você ter um conselheiro, você terceiriza as suas fraquezas. Você não precisa ser forte em tudo, mas você pode ter gente que é forte onde você não é. É assumir, ter humildade, né, Marcos? Eu acho que esse é um grande... Tem que ter humildade. A gente não é bom em tudo, cara. É impossível ser bom em tudo. Tem que ter gente boa. Eu gosto, assim, eu tenho mentores, pessoas que, pô, muito mais experiência de vida, de empresa do que eu, que me falam coisas que, cara, vamos ouvir esse cara. Ele já passou. Por exemplo, eu tenho um mentor meu que ele quase abriu o capital de uma empresa de 1 bi. Ele fez todo o processo, mas por, enfim, questões de mercado não acabou. Então esse cara sabe muito, ele sabe do que ele tá falando. Sabe o que tá falando. Tem experiência, cara. Não vai fazer você bater cabeça, pegar gente que é incompetente. Você vai economizar tempo, dinheiro e energia. São as 3 coisas que você economiza. Exatamente. Dentro dos conselhos, Márcio, como você trabalha
as áreas da empresa no conselho? Assim, eu quero explorar mais essa questão do conselho consultivo, porque é um tema que eu gosto muito e eu vejo muito você falando, então a gente tem que difundir mais esse conhecimento. Assim, você trabalha todas as áreas da empresa ou não? Você foca mais com os C-levels? Como é na prática, no dia a dia? Pode abrir um pouquinho? Pode, claro. Pode? Primeiro, assim, a empresa que precisa de conselho, ela precisa entender o momento dela para saber qual conselheiro ela vai ter do lado dela. Que é aquilo que você falou do quando, né? É o quando. Quando precisa. O momento dela. Então, vou pegar um exemplo que acontece muito. A pessoa fala assim, ó, eu sou uma empresa de bens de consumo e eu quero exportar os meus produtos. Tá. Ok, então o momento dela já é de consolidação dos produtos em outro país. Eu tenho que pegar um conselheiro que tem experiência com esse assunto. Tá. Nota que o momento dela fez ela escolher qual conselheiro ela precisa. Certo. Agora todo mundo fala de IA. Então, todo mundo quer conselheiro que entenda sobre não os aplicativos de inteligência artificial, mas como que a inteligência artificial, numa estrutura de negócio, pode permear todas as áreas da empresa. Pode melhorar processo, reduzir custos, Você falou de aumentar a atendimento, margem. você falou de uma série de coisas Sim. que isso é o óbvio que tem que implantar. E o além disso? Então, um conselheiro para olhar esse Legal. tipo de coisa para poder ajudar e potencializar. Alguém competente. Mas quando a gente fala de reunião de conselho, a gente está falando de um conceito, que é uma forma, o conselho, é uma forma colaborativa, Tá. metodológica de controlar e administrar uma empresa. Portanto, olha só, ela é colaborativa, ou seja, precisa de discussão, precisa de conversa, não tem conselho de uma pessoa. Tá. Tem conselho de fazer um fórum de reuniões. Geralmente quantas pessoas? Então, quando a gente está falando de conselho consultivo, você tem que primeiro começar com 2 conselheiros. Tá. Ah, eu tenho uma empresa que tem um conselheiro só? Tem, mas esse conselheiro convoca as pessoas para poder fazer reunião. Então, Tá. tem que estar o fundador, tem que estar os sócios. O fórum de decisões da reunião, o conselheiro ele é o facilitador. Pode ser, estou começando a empresa agora, pode ser um conselheiro? Pode, não tem problema. Eu já fui conselheiro sozinho de algumas organizações. O ideal é ter número ímpar, 3. Ah, mas não tenho capacidade de pagar 3 conselheiros? Paga um no momento que você está precisando. Esse cara vai explorar no âmbito estratégico, pouco tático, quase nunca operacional, todas as decisões que você tem que tomar na sua empresa. Então, ele é colaborativo, tem que ter Tem conversa. que ter diálogo, isso aí. Ele é metodológico, tem método. Por isso que processo. lá na nossa escola a gente ensina um método. Qual é a Legal. melhor forma de você atuar como conselheiro? Legal. Tem um método de você explorar um assunto, um método de você explorar e não ficar de conversa fiada numa reunião, um método de você entender qual é a causa da causa, que aí a gente usa várias ferramentas. Que método que a gente vai usar para ter a melhor efetividade dentro do conselho? De controlar e administrar uma empresa. Dentro de um conselho, você sai com resultados de KPIs, você sai com indicadores que você vai precisar saber se você está evoluindo ou não de acordo com a decisão que você tomou. Tá. Então, se a gente está numa reunião de conselho aqui, você fala assim, Jacobelli, agora a gente quer fazer podcast no Nordeste, eu quero gravar lá, quero ter um estúdio lá, ou eu quero pegar os... A gente vai fazer uma estratégia, vai acompanhar o tático e vai ter indicadores operacionais para saber se a decisão que a gente tomou, primeiro será que essa é a melhor decisão? Será que deu ROI, né? Faz sentido? Será que esse negócio... será que é isso que você quer mesmo? Não, eu quero abrir filiais. O que você quer? Na verdade, o cara quer aumentar o LL dele, quer aumentar o EBITDA dele. Então, não é só por filiais, você pode fazer outras coisas. Ah, eu quero explorar outros canais, eu quero ir para a internet. Calma, será que ir para a internet de uma forma errada, você vai queimar o seu produto ou serviço? Quando eu falo ir para a internet, eu não quero minimizar, tá? Acho que todo mundo tem que estar. Não existe não estar na internet. Porque antigamente era assim, entrei na internet. Hoje você nasce na internet, Nasce na né? internet. Ah, mas você está questionando o como, né? É o como. Porque não pode ser de qualquer forma. Porque se você entra e faz o negócio errado, já era. Ainda mais hoje em dia. Não, mas hoje em Ô, dia... meu amigo, você não vê recentemente? Cancelamentos e cancelamentos. Se você faz o negócio não bem feito, ainda mais empresas ou que são emergentes ou já maiores, já era. Olha Você- o case, vamos falar de internet e de redes sociais. Bora. O case Nike, você deve conhecer provavelmente. Conheço. Mas talvez quem esteja ouvindo a gente não conhece, então só para Vamos relembrar. explicar, vamos lá. Jogada, time, NBA, Duck, um atleta rasga o seu tênis Nike numa jogada de uma disputa de bola. Se fosse no mundo sem internet, o cara ia tirar foto daquele tênis rasgado, e lesionou ele, inclusive. Tirar foto, ia sair no jornal do dia seguinte,
numa coluna de esporte dizendo que um atleta do time da Duck rasgou o tênis Nike e não acontecer nada com a Nike. Ia ser um comentário aqui, um comentário ali. No mundo digital e no mundo conectado. Aquela foto subiu direto para a internet. As pessoas começaram a comentar como é que o tênis Nike rasga num atleta NBA para poder, dentro de um jogo que estava valendo um campeonato. No dia seguinte, ações da Nike caíram numa fração de 1,3 bilhões em prejuízo para a Nike. Nossa. Um tênis rasgado custou 1,3 bilhões para a Nike. No mundo digital é isso. Eu palestrei recentemente em Brasília para prefeitos. 600 prefeitos ouvindo falar sobre qual o seu posicionamento na rede social e quanto a sua rede de relacionamento e o que você fala em rede social pode agravar a sua candidatura como prefeito. Olha que interessante. A gente falando viu para isso prefeito. dia a dia. Sim, né? Hoje em dia, pô. A gente pode citar um monte de casos aqui. Vários. Mas é interessante você falar que você deu uma palestra sobre esse tema. Uma frase sua que você fala errado, pronto, velho. Já era. Já era. E aí hoje tem a inteligência artificial, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes, falando, pô, não fui eu que falei, foi a IA. Hoje tem o álibi, né? A galera tá com o álibi aí na internet. Mas interessante você falando dos prefeitos. Olha, chega até nesse ponto mesmo, né? O pessoal preocupado com isso, né? Hoje em dia a eleição é isso. Eleição é canal digital. Cada vez mais. Cada vez né? mais. Os nossos produtos, canais digitais, rede de relacionamento é muito forte. Eu vejo muito, eu enxergo muito assim, daqui 5, 10 anos vão existir 2 tipos de empresas, que estão na internet e as que não existem. Eu enxergo muito assim. Nem 5, hein? Pode reduzir esse tempo. Menos tempo? Sim. Porque hoje, quem não está na internet já está morto. Já não existe. Porque hoje você vai conhecer alguém, você pergunta o quê? Qual que é o seu Instagram? Onde é que você tá? O cara vai lá ver se faz sentido conversar com você ou não por aquilo que você produz. A gente se conheceu assim. Foi assim, Eu acompanhava seus conteúdos, a gente trocou uma ideia no Instagram e chegamos aqui. Pô, interessantíssimo. Então, esse pilar digital, né, internet, vamos pegar o pilar digital, ele é um tema forte nas empresas hoje, então. Sempre é. E eu falo que tem alguns temas que são... Bom insight. Quais são os principais temas que você trabalha hoje? Os temas que eu falo assim, para uma reunião de conselho e pauta de reunião, não deixe de falar digital, pessoas. Gestão de pessoas sempre. Não tem como você não falar. Então, quando você fala de gente, de digital, você precisa... E um assunto do dia, ou do momento, ou do ano. Então, por exemplo, agora a gente tem que falar muito de reforma tributária. Qual é a engenharia tributária que eu, empresa, vou precisar ter? Será que eu tenho que mudar de local? Será que o que eu fui para Espírito Santo na época... Estou pegando Espírito Santo como exemplo, tá, gente? Que eu conheço a galera lá. Será que na época que eu era e-commerce, ir para Espírito Santo, eu tinha um benefício, que foi um monte de gente para lá? Será que agora, com essa jogada, para onde eu vou? Qual a melhor engenharia tributária para ser legal? Não, tem que ser legal. Tá dentro da legalidade. Não tem como você tentar fazer alguma manobra tributária que não seja legal. E aí o conselho está lá para isso, para te orientar, para não correr risco, é gestão de risco. Então, é o do momento. Então, são 2 coisas que estão acontecendo agora. A inteligência artificial e o tributário. Ano que vem pode ser outro assunto, né? A gente teve muita reunião de conselho na época da Covid. Nossa, como foi nessa época? Você já atuava como conselheiro? Já atuava como conselheiro. Acho que foi 5, 6 anos, né? Exato. A Covid foi em... 2020, né? 2021. Eu conto sempre como um ano ali, porque parece que foi uma coisa só, 2021. 2021. E como foi nessa época para você? Porque você já tinha saído, se não me engano, da Natura, já tinha uns 5, 6 anos também, já tinha, né? Já tinha. Então já tinha galgado, já estava, obviamente, com as operações rodando. Como foi Covid então, um pouquinho olha os desafios, Nossa, né? mudou muito, né? De 5, 6 anos para cá, olha... Você tem outro planeta. E que decisão, o empresário ficou perdido. Muita gente quebrou, mas muita gente ganhou muito dinheiro. Sempre tem, né? O pessoal do digital, o pessoal que já estava no digital. Explodiu. Com cursos explodiu. Né? Amigos meus que ficaram Minha mãe começou a fazer mercado na pandemia. Hoje ela não faz mais mercado fora, não. Já só no aplicativo. E olha o varejo, né? O varejo... E é engraçado, porque assim, o varejo sofreu porque as lojas e os shoppings estavam fechados. Mas vou destacar uma empresa que se deu bem com isso, que foi a Reserva. Nossa, do Rony. Eles estouraram. Porque o cara que era vendedor da loja já tinha o contato de WhatsApp do cliente dele, já conversava pelo WhatsApp com o cliente dele, então ele já estava, de uma certa forma, digitalizado. Aí, fechou a loja. Ele não perdeu o contato com o cliente.
O cliente não ia para a loja, mas ele mandava toda a coleção. Então, Eles já tinham essa cultura, já né? tinha essa velocidade, ou seja, ele já estava preparado. Quando a gente fala de preparação, a gente está vivendo um momento instável no mundo, né? Com invasão aqui, com invasão ali, com decisão ali. Há quem diga que o dólar chega a 10, e aí começa a ficar essa instabilidade gigantesca. Se você não tiver alguém do seu lado com uma rede de apoio, que é a função de um conselho, que é a função de pessoas para te ajudar a tomar as decisões rápidas, difíceis, no momento certo, provavelmente você vai perder um negócio se você não tiver essa rede de apoio do seu lado. Interessante. O trabalho no dia a dia, ele é mais digital, ou seja, você conversando, WhatsApp e tal, ou ele é mais reuniões presenciais? Como hoje um conselho, dá para, por exemplo, ter um conselho 100% online? Dá para ter um conselho 100% online, é um desafio. Mas, independente se é online ou não, o ritual mais importante dentro de um aconselhamento é a reunião de conselho. Reunião que é como mensal, 15, como Eu recomendo ter fóruns mensais, Mensais. de meio período ou de período inteiro, dependendo da complexidade da empresa. Tá. Mas uma vez por mês, o conselheiro tem que dedicar o tempo dele para a empresa e a empresa dedicar o tempo dela para o conselho. É onde o empresário vai parar. Olha só, vai parar para definir o direcionamento estratégico e as decisões que ele precisa tomar. Então você falou, né? Estratégico, Exato. Eu sempre tático, brinco assim, ó. operacional, né? Conselho sempre estratégico, às vezes tático. Às Você tem vezes que, às vezes, tático. olhar o tático para ver se tem alguma coisa para fazer. Quase nunca operacional. E aí eu falo quase. Antigamente eu falava só, porque às vezes o conselheiro tem que descer para o chão de fábrica, entender o que está acontecendo lá, mas ele não pode ficar lá. As pequenas empresas, elas querem puxar o conselho que está aqui para a operação, porque o cara sabe fazer, o cara é tático. Lógico. Mas aí ela fica puxando e está pagando um cara que é conselheiro para ser um executivo. Então, o conselheiro não é execução, o conselheiro é direcionamento. É diferente, tem essa diferença. Muda né? porque o cara está lá com uma bagagem, com uma metodologia, e a reunião, que é o ritual mais importante dentro do contexto conselho, é onde vai entrar pautas estratégicas, não deixa entrar pauta operacional, decidir coisas que são importantes como emergencial para a empresa, importante para a empresa, para ela ter o resultado que ele precisa ter no ano. Então, não existe conselho de um mês. Conselho, por si só, é longo prazo, é visão de futuro de empresa. Visão de futuro, né? Conselho, os contratos de conselhos, eles começam com 1 ano de contrato. Para fazer sentido. Para fazer sentido de direcionamento. É visão de longo prazo. Sim. Uma das pautas que pode trazer para o conselho é a venda da empresa? Sim. O conselheiro ele pode pensar, pô, eu quero vender a empresa. Você ajuda, né? Tem esse processo de construção para vender esse projeto? Total. Aliás, a primeira pergunta que eu faço quando as pessoas me chamam para conselho, e eu recomendo aos meus alunos, é: Stefano, qual que é o seu sonho grande? Aí você fala assim, o meu sonho é vender essa empresa por esse valor. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? 100 milhões de dólares. Esse é o meu sonho. Tá aí, tá Esse na é o meta. seu sonho Está o grande. objetivo. É a meta. A E meta aí que vai você ser vai falar assim, encaixada. como eu chego nisso? Aí você tem que chamar no momento certo, o conselheiro certo. Então, você vai ter um momento de vai fazer conselheiro que tem boas relações com os fundos de investimento. Tá. Eu sou advisor de uma empresa canadense. Advisor, qual a diferença de advisor e conselheiro? Tem diferença? Não, tem. Mas quando eu falo de advisor, é um termo que eles usam para quando você representa uma empresa em M&A. Tá. Eu falo isso. É um mas termo específico aqui. Tá. Mas existe quando quer conceituar, você tem o conselho consultivo, você tem o conselho de administração, você tem o próprio advisor, tem gente que confunde os três com um mentor, tem gente... Então, lá no nosso curso, a gente desmistifica tudo isso. Deixa tudo cada um na sua caixinha ali. Entrega um manual parrudo para a galera depois consultar, porque é uma imersão de 3 dias presenciais, mas eu tenho aula online antes e aula online depois, para acompanhar, para dar uma certificação internacional. Você comentou que você é advisor de uma empresa. De uma empresa que compra empresas no mundo todo. Tá. Eu sou advisor aqui no Brasil para encontrar algumas empresas. Se você busca oportunidade. Busca oportunidade. Então, eu quero comprar um laboratório, ou uma rede de clínicas, ou uma rede de farmácias. E aí eles têm
estratégia para estar comprando. Eles estão lá no Canadá, você fica aqui. Fica aqui. Uma das coisas que você faz também é buscar as oportunidades, né? A gente faz M&A de muitas coisas. Eu sou sócio da Sense, que é uma controladoria com inteligência financeira. É uma boutique de M&A? Além de ser uma boutique de M&A, ela faz a controladoria para arrumar casa, para poder apresentar para os compradores. Para preparar o comprador, né? Porque às vezes tá tudo bagunçado. O que precisa ter? Pô, quero vender a minha empresa, né? Tem uma meta ali. O que a gente precisa pensar? O que eu tenho que estar organizado dentro da casa? Qual que é o tamanho de uma empresa para ser vendida? Não tem tamanho, velho. Depende do projeto, depende eu já vendi empresas de 10 milhões, empresa de uma casa. Olha isso. E já entrei em negociação de empresas de 3 bi. Entendi. Então, nossa, bem distante, hoje né? tem tudo. Que interessante, é um mercado bem bom esse. Né? Agora, claro, quando você fala de empresas que ultrapassam a bi, você tem os bancos que dominam muito bem isso, você tem as boutiques de M&A, você tem os fundos, você tem uma série de coisas que já estão de olho nessas empresas. Você tem o joint venture de 2 grandes negócios, viu acontecer agora aí, né? A Cobasi e a Petz, né? A própria Natura e a Avon. Foi troca de ações. É verdade, né? Foi troca de ações ali, né? Na Natura. E, se eu não me engano, recentemente teve a venda, né? Acho que a Natura vendeu a Avon América Latina ou não? Eu não acompanhei. Não acompanhou, né? Eu sei que ela comprou a The Body Shop, depois ela vendeu a The Body Shop. Comprou por 1 bi de euro, depois vendeu. Eu não acompanhei essas... Mas você tava, né, na época que você estava, já tinha saído, né? Foi a sua última experiência executiva, a Natura? Natura foi. Aí depois já tá fazendo esse projeto, tá muito mais. Tirei um ano sabático. Eu tô te conhecendo agora, eu vejo o brilho no olhar, né? Você falando dos projetos, é incrível. A questão que você comentou de compra e venda de empresa. Tem um mercado hoje no Brasil para as pequenas empresas venderem e comprarem? Existe esse mercado? Existe esse mercado. Caramba! Tem muita gente amador nesse mercado. Tem desde vender uma mecânica até vender uma rede X. Existe quem compra e existe quem vende. Hoje no Brasil, o número de quem vende é muito maior do que quem compra. Mas os pequenos fundos, esses grupos FDICs, eles começam a olhar alguns negócios para conexão. Por exemplo, vamos pegar, eu sou conselheiro da Carol Pfeiffer, da Shark Tank. Tá. Ela comprou, nos últimos anos, 100 e poucas empresas. Quando ela vai comprar uma empresa, e aí é o empresário, a empresa, alguns fazem sentido no ecossistema dele. Então, se essa empresa sozinha tem esse valor, se eu coloco essa empresa no meu ecossistema aqui, tem um valor X, porque eles viram clientes e fornecedores do mesmo grupo. Entendi. Com uma proposta de sociedade aqui. Então, tudo tem que fazer sentido para os fundos e para quem quer comprar. A proposta de ecossistema. Então, você vai pegando várias empresas, cria um ecossistema e em cima você tem a holding, que é a mãe disso aqui tudo? Mais ou menos isso que você quis dizer? Alguns fundos já trabalham com isso. Olha, que interessante. É assim, eu tenho, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa de meio de pagamento para empresas de vendas diretas. Então, a gente tem clientes bons. Pô. Então, é meio de pagamento para revendedora. Sabe aquela revendedora Natura? Sim, na ponta. Ali. Na ponta. Sei. Ela precisa de um meio de pagamento e que ela fica na mão das empresas adquirentes X. normais, sim. Gente... Vamos divulgar a sua aqui, fala da sua. Chama Up Vendas. Up Vendas, isso aí. Vamos deixar o link aqui, dá para acessar, né? Quem tem empresa de venda direta... precisa da Up Vendas, porque lá a gente tem catálogo de produto, a gente tem uma plataforma... você entrega o software, entrega tudo. Tudo, inclusive, mas a gente monetiza com o meio de pagamento. Com o meio de pagamento, tá. E aí, passa o processo, inclusive, de aprovação de crédito para ela. Então, a gente tem um negócio lindo, lindo, lindo. E temos grandes clientes, grandes. Aí... imagina, se eu estou comprando uma empresa de venda que atua no canal de vendas diretas. Já pluga. Na hora. Pronto. Essa aqui já tem 100 mil clientes, vai ficar com 200 mil clientes. Você ganha muito. E aí eu tenho uma conexão entre as empresas que eu sou sócio para poder alavancar o negócio dela. É aquilo, né? 1 mais 1 vira 3, né? Exato. Essa é uma equação inteligente de você crescer um patrimônio e ter uma holding que faça sentido. E não assim, a minha tese não é tese. Tem que ter uma tese. Sim. Eu gosto muito, a nossa holding, né, o nosso projeto foca muito em 3 pilares: saúde, tecnologia e marketing. A grande tese é saúde, ou você cuida agora, ou você vai ter que cuidar da saúde, né? Você me mostrou o seu médico aqui no pool. Tem que cuidar da saúde, não tem como. Tecnologia e marketing quem não precisa de tecnologia e marketing?
Toda empresa precisa de tecnologia e marketing. Como é que você faz hoje? Tudo. Não tem como. Tudo você vai precisar. Tecnologia e marketing. Durante a sua prosa, você disse. O que o empresário quer no final? Aumentar o LL, o lucro líquido. Todo empresário quer a mesma coisa. É isso aí. E você faz como? Melhorando o processo, vendendo mais e fazendo esse DRE, né? Ficar mais bonito linha a linha, né? Deixa eu explorar só um pouquinho mais isso aqui, que é muito interessante. Porque é como se fosse uma B3 fora da B3, né? Esse mercado de compra e venda de pequenas empresas. Aliás, tem outra coisa aí. Vamos. Que é participar das empresas de forma acionária sem estar na B3. Tem esse mercado também? Então. Caramba! Porque, para mim, olha, nós somos reflexos do mercado norte-americano. Tá, a gente copia muita coisa. Lá a gente negocia ações de pequenas empresas, de médias empresas. Aqui a gente só entende de negociação de ações quando você está numa grande empresa. E por que não? Então, eu acredito, né? com o esquema de tokenização das empresas, eu acho que você... para mim é uma visão de futuro, tá? Blockchain, agora a gente vai... Bora lá, gosta, O que eu acho é isso. Bora, assim, bora. As empresas estão numa estrutura de tokenização para poder vender parte das próprias empresas de forma anônima para um grupo de pessoas, como a gente tokeniza. Já tem IPO humano. Tem duas experiências de humano? De IPO humano aqui no Brasil, que é o Ricardo Bellino, o Guga Stocco, o Pelé, quando vive, fez o IPO dele. Então, quando a gente começa a perceber que a marca X, eu consigo tokenizar e consigo gente para investir naquela marca, se aquela marca tem um propósito que se conecte com o meu investimento. Se faz sentido com o meu ecossistema. Então, por que não? Incrível, eu tenho uma empresa, tokenizo ela, e aí eu vendo os tokens dessa empresa. Para que preciso de B3? Gostei disso aí. Para mim, esse é o mercado do futuro. Nos Estados Unidos é muito tranquilo isso. Aqui precisa de uma regulamentação, mas sem a regulamentação vai vir depois, pode ter certeza. Vai primeiro acontece. Claro. Primeiro acontece, depois a galera organiza, né? Eu falo muito nos meus canais digitais assim, progresso primeiro, ordem depois. Diferente da bandeira do Brasil. Progresso primeiro. Primeiro faz, porque se a gente for ficar esperando as coisas, não necessariamente elas vão acontecer, né? Olha essa ideia que incrível. A gente tá, fazendo um mercado, seria um mercado de small caps, acho que antes até, né? Antes. Abaixo de small caps, que você tá apostando numa criação de um projeto, de um ecossistema gigante lá na frente. E faz total sentido. Hoje, quantas empresas você gira aí dentro dos clientes, mais ou menos, tem esse número? Na minha holding? 17, não é muita. Não, é bastante empresa. E de empresas que você já aconselhou? Mais de 200. Nossa! O que você vê de padrão? Porque que a você gente encontra tem padrão aí no meio? O aconselhamento individual. Que é pro CEO, C-Level? Que é pro fundador. O conselheiro se dedica individualmente para a empresa. Tá. Isso eu não faço mais. Tá. Eu já tenho um limite. Já cheguei a aconselhar 7 empresas ao mesmo tempo. Mas é um tempo, né? Se eu viajo, eu perco um dia para viajar, um dia para ficar, outro dia para voltar. Então, 3 dias dedicado do meu negócio para a empresa. Então, eu não faço mais. Não faz mais. Eu aconselho só os meus negócios. Tá. Aí tem o aconselhamento em grupo, que isso dá um resultado gigante. Como é esse? É assim, a empresa, às vezes, quer contratar o Stefano, só que você fala assim, cara, o meu aconselhamento é 1 milhão por ano, e você me paga 80 pau por mês e eu aconselho sua empresa. Um valor relativo, né? Começa com 120 mil ano e vai até 1 milhão e pouco, para conselho consultivo. Tá. No conselho de administração é outra história. Outras coisas, sim. Aí ela fala assim, mas eu não consigo pagar, que seja 15 pau por mês para um conselheiro. Não consigo. Aí ela entra num esquema de conselho em grupo, que é o mesmo conselheiro, só que vai aconselhar um grupo de empresas que tem dores em comum e que tem um limite de pessoas que estavam lá. Então, não é aquela mentoria em grupo que coloca todo mundo lá, faz as suas palestras e tudo mais, e o cara sai de lá com mais dúvida do que entrou. Eu ia falar isso. As mentorias eles deixam com mais dúvida do que qualquer outra coisa. É aconselhamento. E aí, com a nossa metodologia, você reúne 20 empresários, 15, 20 empresários, com dor em comum, para resolver os problemas dele naquele dia específico. Então, é um conselho para 20 empresas, não é um conselho para uma empresa. É o conceito de sharing. E aí ele consegue
investir menos do que ele investiria se um conselho dedicado a ele. É um começo. É um começo, exato. Pô. É o que acontece muito nos Estados Unidos. Normal. Mas com uma metodologia, para não ter aquele hot seat de o cara fala, o outro dá a dica que não sabe do que está falando. Não é assim? Você já ouviu? Eu já vi muito. Hot seat eu não acredito em hot seat. Não acredito. Nem eu, adorei. Porque o cara vai dar opinião de uma coisa que não sabe só para falar alguma coisa, o cara outro anota e fala, isso não tem nada a ver com conselho consultivo. O conselho consultivo, ele acompanha realmente a empresa, Ele acompanha a empresa. Qual o tempo, mas, por exemplo, esse que é em share, né, compartilhado, quanto tempo fica? Um Sempre ano. anual? Sempre anual. Interessante. Tem um briefing antes? Então, por exemplo, contratei o conselho, você vai fazer um briefing da empresa, entender tudo, diagnóstico, tal, para começar esse acompanhamento. Isso faz sentido. Eu tenho um grupo em Campinas de empresas que eu aconselho, eu diretamente. Legal. E quem se forma com a gente, eu ensino como é que faz isso. Então, a gente tem grupos de aconselhamento no Rio Grande do Sul, a gente tem em Santa Catarina, a gente tem em Minas Gerais. Já tá dominando o Brasil, hein? E eu tenho que é o meu aqui em Campinas, para mostrar para a galera como é que se faz. Lógico. Lá eu tenho empresas do Brasil inteiro, eu reuni 15 empresas que elas vão para Campinas e recebem o meu aconselhamento em grupo. Eles dispõem de um valor financeiro razoável, Sim. mas não é o valor para me contratar sozinho, e aí resolve o problema, porque você faz o diagnóstico, o sonho grande, acompanhamento, e de lá ele já sai, ele vai crescer, o investimento que ele faz muitas vezes fica irrisório de tanto que ele cresce. Se paga, né? Putz, e assim, a gente monitora isso para saber se Você prova o ROI? Prova total. Eu gosto de provar o ROI também. E assim, o que eu tenho de prova social, velho, prova social tremenda. Nos projetos eu gosto de provar o ROI também. Porque, cara, para mim, case é mais importante que tudo. Lógico. Com certeza. E aí as pessoas, por exemplo, a gente não faz tráfego pago, a gente só tem indicação. Sensacional. Um indica o outro, indica o outro, indica o outro, indica o outro, e aí faz uma seleção comigo. Porque aí eu falo assim, cara, nesse momento o outro grupo é melhor para você. Que é o quando. Tem que definir esse quando, né? Que é o esse quando. Discernimento é só experiência, né? Só experiência. Porque às vezes a pessoa, né, o empresário, ele vem com, eu quero participar do conselho e tal. Às vezes não é o momento do cara, né? Às vezes não é, às vezes não está maduro o suficiente. Sim. Quando você pega, quando o cara começa a microgerenciar algumas coisas, você começa a perceber que ele é centralizador e que se ele não mudar a cabeça, o conselho não vai ajudar. Não vai funcionar. O cara tem que estar aberto, né, para ouvir, porque ele vai ouvir uma outra pessoa, aí tem o ego. Como é que você lida com o ego da galera, Márcio? É difícil. Porque o ego destrói qualquer tipo de relação, principalmente empresarial. Eu entrevistei um empresário da área de educação no podcast, inclusive tá no nosso podcast, só buscar, ele falou um negócio que ficou muito marcado na minha cabeça. Ele falou assim, quanto mais ego, menos eco. Olha que legal. Falei, nossa, marcou. Ele falou, quanto mais ego, menos eco. E ele é um cara que já é muito grande, e ele é extremamente acessível. Assim, você conversa com ele, parece que ele está começando agora. É um empreendedor de primeira viagem, assim, mas já tem um projeto incrível. Ele falou isso: quanto mais ego, menos eco. E o que comprova o que você disse, né? Quantas empresas você já viu não atingir o seu potencial por ego? Muitas. Primeiro, porque assim, nós vivemos no Brasil, quase 90% de empresas são familiares. Empresas familiares da segunda, terceira geração. Empresas familiares que o fundador construiu tudo na raça e todo o mérito dele. E que, às vezes, ele não larga o osso para os filhos ou para os outros familiares, porque ele acha que sempre a decisão dele é melhor. Esse cara, quando ele atinge o nível de consciência de falar assim, cara, eu não tenho mais competência para tomar decisão, ele está desperto. Agora, quando ele acha que ainda ele tem que tomar todas as decisões e centraliza, ele não deixa a empresa crescer nem com os filhos, nem com uma profissionalização, nem com a governança. Aí o conselho vai falar, a decisão dele. Às vezes ele põe conselho só para inglês ver. E aí esse cara é o problema. Mas você sabe que eu tenho encontrado muita gente que já está com a consciência desperta? Tá melhorando, né? Já. Você é um cara, por exemplo, extremamente acessível. Com toda a sua bagagem, o nível de humildade que você teve desde o nosso primeiro contato, eu achei incrível. Inclusive, teve gente que eu falei, vou entrevistar o Márcio, que eu acompanho. Aí o pessoal perguntou, como é que você conseguiu falar com ele? Eu falei, só falei com ele,
Conversei com o cara ele é super gente boa, é só você conversar com a pessoa, pô. E é verdade, assim, ó, eu respondo os meus WhatsApps, não tem equipe que responde, não tem Que IA, legal isso. eu faço isso mesmo. Eu vejo o que você está atuando, então, eu sou um incentivador do trabalho seu, então, parabéns por isso. Ah, muito obrigado. Porque eu quero esse movimento no Brasil. Já não é mais pela grana, e muita gente fala assim, cara, sempre é pela grana, mas não é, Não velho. mas... senão você tava Não lá é. em Valinhos, né? Campinas de boa. Cara, Só problema, eu tive né? 2 sócios bilionários, lista Forbes. Eu converso e convivo com os outros bilionários. A galera do bilhão, ela não está mais preocupada com a grana, ela está preocupada com outra coisa Com que cada um que te ecossistema, né, move, cara? velho. Com É ecossistema. pela realização. Isso deve ser muito legal. Tanto que quando você saiu da Natura, você ficou um ano sabático entendendo o que você ia fazer. Aí você, ao invés de ficar mais de boa, você foi lá e arrumou quantas empresas? 200, 300 empresas que você passou. Pô, imagino como deve ter sido, às vezes, muito mais puxado esse período depois do que antes. Né? Porque, por exemplo, na Natura você tem toda uma estrutura. Tem, é verdade. Como é que você faz o que você faz sem estrutura? Mas você sabe que nesse ano sabático tem uma coisa que eu decidi. Até legal que as pessoas, às vezes, Conta. eles copiam, eles falam assim, pô, posso modelar isso? Eu falei, pode, porque eu acho legal. Para entrar no negócio, Stefano, eu tenho 3 pilares importantes. Vai. Faltou um deles, eu já não entro. Entra como sócio, como conselho ou de qualquer forma? Coisa. Tá. Para eu dedicar o meu tempo, tem que ter 3 pilares. É como se fosse uma cadeira e que se faltar um pé, caiu. Então não tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Tem que estar os 3 juntos. Presta atenção, hein? Faltou Aqui, ó, um, os 3 eu não pilares entro. do Márcio, vai. Primeiro pilar, se é negócio, eu tenho que fazer dinheiro. Então, Não é tô no ONG. negócio, não é ONG. Então, é negócio, eu tenho que fazer dinheiro. Segundo, eu tenho que estar ajudando pessoas ou empresas. Tá. Então, o propósito, a ajuda de crescimento, de desenvolvimento, seja qual for o propósito e o pilar importante de propósito, vem junto com dinheiro. E o terceiro é me divertir. Então, Adorei. eu olho o negócio e eu vou te falar, teve negócio que eu entrei e falei assim, cara, tô ganhando muita grana, mas tá chato pra caramba. E eu não tô ajudando ninguém. Aí eu falei, não vou fazer. E não faço. Olha. E tem negócio que eu falo assim, cara, tá muito divertido, mas não tô vendo dinheiro, onde é que tá o negócio? E assim por diante. Então eu percebi o seguinte, se não tiver os 3 funcionando, então quando você fala das 17 empresas que eu aconselho, eu me divirto. Eu tô me divertindo aqui com você hoje. Pô, que bom. Tô me A divertindo. ideia é essa, fica à vontade. E aí eu tenho que falar assim, ó, eu tô me divertindo, sei que vai dar grana, porque a sua audiência pode me procurar, Sim, então com certeza. vai fazer dinheiro, e eu tô, com certeza, com uma frase que eu falo aqui, o que você fala, o que a gente conclui, vai ajudar muita gente. Com certeza. Então os 3 pilares estão funcionando. Esse aí eu vou puxar pro final. A frase final, eu sempre no final da entrevista eu puxo o código, que é o nome do podcast, que é para entender assim, com toda a experiência, o que você pode deixar pra galera? É uma coisa, às vezes uma frase, às vezes um insight, mas daqui a pouco a gente vai nisso aí. Quero pegar um pouquinho aqui do Márcio, porque aquilo, eu tô vendo aqui, né, o Márcio empresário, executivo e tal, mas a gente sabe que tem o Márcio que é pai, marido, né, que tem toda essa história. Como é ele? Como é ele no dia a dia? Como é que a sua família está envolvida hoje nos projetos? Porque você saiu de uma carreira executiva que com certeza você dedicava muito tempo. Depois, como mudou isso? Eu queria entender, assim, porque a gente vê muito na internet aquela máscara, né? A pessoa, pô, empresário e tal, mas como é que é a pessoa no dia a dia? O que você gosta de fazer? Como é que é a sua rotina? Pode explicar um pouquinho? Boa, claro. Eu gosto de correr e fazer caminhadas de longa distância. Então, eu já fiz Santiago de Compostela 2 vezes. Olha! Agora eu quero fazer uma que sai da pontinha da Inglaterra lá até Roma, que dá quase 2.000 quilômetros. Correndo ou caminhando? Dessa caminhando. 2.000 quilômetros? Santiago tem 910 quilômetros. Como é? Você vai caminhar 2.000 quilômetros? Lá Santiago eu fiz em 27 dias caminhando. Dormindo em albergue. Que legal! É uma delícia. É uma delícia. Eu saí da França. Tá. Atravessei os Pirineus, que é uma montanha que divide França e Espanha, e andei a Espanha inteirinha até chegar na Catedral de Santiago de Compostela.
tudo a pé. Tudo a pé. Aí você vai parando, Vai parando, curtindo, vendo... toma um bom vinho às vezes, que Pô. agora eu tô reduzindo um pouco o vinho, mas vai conversando com muita gente, então você conversa com Nossa, do mundo aprende inteiro, demais, né? do mundo inteiro. E aí a minha pausa criativa. Então eu sempre tenho minha pausa criativa para rever algumas coisas na minha vida. Rever minhas relações, rever o propósito, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, rever meus negócios, o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que vender, rever qual é a minha dedicação à família, aos amigos, qual é a dedicação à minha saúde. Né? Isso aqui é o propósito de educação à saúde e várias outras coisas. O fato de correr, de diminuir o consumo de bebida alcoólica, de ter melhor alimentação. Pensando na longevidade, né? Que hoje, é um tema super em alta, né? Eu tenho 3 filhos, os 3 filhos estão no meu negócio. Que bacana. Deve ser um orgulho pra você, né? E eles que quiseram. Olha, daí mais ainda, né? E eles que Você quiseram. não pediu. Eu acho, deve ser interessante, né? Trabalhar, o filho pedir pra trabalhar com você, pô. É bem legal, bem legal. Na dinâmica do dia a dia, como que é? Eles têm os seus Suas jobs funções, e tal, seus né? executivos. Tem um que cuida da grana, né? Que é o financeiro de todos os negócios. A menina que cuida do administrativo e outro que cuida de canais de vendas e vendas. Então, eu tenho as 3 estruturas dentro de uma organização para os negócios, né? Muito legal. Acho que com você como pai, né? Deve ser... Como é que é a relação do dia a dia, né? Pai executivo, deve ser um negócio muito interessante de dia a dia, né? Eles te acompanham em tudo? É legal, acompanho tudo. Às vezes eu vou Muito dar legal. palestra, eles estão comigo. E é muito engraçado, quando está na reunião, eles falam assim, e o Jacobelli vem? Aí eu falei assim, sou seu pai, Sou seu presta pai. atenção. Essa relação deve ser gostosa. Que é o pilar que você falou, né? Que é divertido. Divertido. Né? Pô, já faz divertido. negócios em família, todo mundo Me cresce. divirto. Pensando para os próximos 3 anos, que você disse, nada de planejamento nem de BP de muito tempo, o que você está pensando, o que você está vendo? Você contou um pouquinho, né, da visão de futuro do hub de empresas para vender, eu achei incrível isso. O que você vê para frente, Márcio, assim, enxergando os próximos anos de Brasil e com o que você já viu até agora? O que a gente está dedicando nos nossos negócios é explorar fronteiras fora do Brasil. Sair do Brasil. Não, fora do Brasil é além do Brasil. Além do Brasil, tá. Para não ficar dependente. A gente é muito instável. Esse é um bom insight, hein? A gente está muito bipolar. A gente está instável no Brasil. Então, a gente começa a perceber que ter receitas em euro, em dólar, ou em outras moedas, salva a gente de algumas instabilidades aqui no Brasil. Então, a gente está focando, todos os nossos negócios, a gente está olhando para fora. Olhando para fora. Até a formação de conselho, a gente já está fazendo um grupo nos Estados Unidos, com formação em universidades conceituadas lá, como MIT e tudo mais, Stanford. Então, a gente está conversando para saber sobre essa internacionalização dos nossos negócios para ter receita em outra moeda. Esse é o nosso... Existe algum conselho consultivo internacional? Ou vai ser o primeiro caso? Agora a gente vai fazer a primeira turma agora, né? Acho que é o primeiro, nunca te ouvi falar. Não vai ser o primeiro caso, né? Brasil. E assim, brasileiro aconselhando empresa americana, americano aconselhando empresa brasileira. Olha isso. Aliás, a gente tem muitos brasileiros lá que me procuram e falam assim, cara, eu quero atuar como conselheiro aí no Brasil. Pessoas que atuam em instituições renomadas, né? Tesla, IBM, Apple, que tá lá como executivo. Você vai fazer essa junção. De falar assim, cara, você quer alguém aqui da IBM? Eu tenho aqui. Para poder... Nossa, que incrível Não, isso, hein? Isso é maravilhoso. Eu não vi ainda no mercado. É pioneiro isso, né? Não tem isso. Não tem? Não tem. O que tem, assim, experiências isoladas das pessoas fazerem. Agora, uma formação... A nossa certificação já é internacional, né? A gente certifica pela Must. E a gente vai começar a fazer isso agora, Europa, Ásia e Estados Unidos. Eu ia perguntar sobre China, né? Que hoje está muito em alta, o pessoal falando de China. O que você tem a dizer? Faz sentido ir para a China? Não faz sentido ir para a China? Você foi recente? Eu não fui, o pessoal da minha equipe já foi. Já foi. O que eles trouxeram de lá? Não, toda vez que vem de lá, vem com... Eu tenho que segurar a galera. Eu tenho que segurar. Tenho conselheiros meus, né? Conselheiros que foram para lá recentemente. Voltaram, acho que um mês atrás. A gente quer montar grupos de conselheiros aqui também para explorar outros países. Até
países que não está muito na moda. Por exemplo, a gente tem negócios no Panamá, que é interessante. Você entender logística tributária de outros países para poder formar uma holding muito mais estruturada para o mundo, Que não só. Porque né? se eu vou receber dinheiro em outra moeda, eu preciso também ter empresas preparadas para poder ter benefícios tributários no país onde a gente está. Sim. Hoje, com a digitalização, o acesso fica mais fácil, né? Muito Você mais tem fácil. muito mais acesso, você consegue ter as empresas aqui, operar lá, é aquilo, né? Hoje a gente já é internacional, né? A gente nunca sabe onde o conteúdo chega. Com certeza, seu conteúdo chega no mundo todo. É verdade. Tem gente verdade. te vendo no mundo todo, Verdade. você nunca sabe. Teve uma atualização recente da Meta que o conteúdo que a gente grava, eu gravei em português. Se ele aparece lá em outro país, já é traduzido automático a língua da pessoa. Olha que legal. Sabia dessa? Não. Então, produzir conteúdo é um ótimo canal, porque você vai chegar no mundo inteiro já com a língua local da pessoa. Que legal. É incrível isso, assim. Pensa na revolução que você vai ter. O Márcio é internacional. Tudo que você fala agora está em qualquer língua, em qualquer situação. E a tendência no longo prazo é isso ficar cada vez mais forte por conta da digitalização, né? Pegando as empresas, eu fiz uma pergunta que eu queria explorar um pouco, que é os padrões. O que você vê de padrão nas empresas? Às vezes os mesmos erros, os mesmos acertos, porque você já passou por muito negócio já, né? Tem alguns de 3 a 5 padrões, tanto de erros como de acertos, que você pode passar? Tem alguns. Vamos lá. Primeiro, vamos pegar as empresas familiares. Tem um padrão que é a maioria, é a centralização das decisões. Centralizar as decisões. É sempre uma pessoa que decide. Isso é muito ruim para as empresas. Tem um padrão de precificação, não saber precificar os produtos. Não saber precificar uma dor. É impressionante. E o cara vai ficando buraco cada vez mais, porque ele acha que quanto mais vender, mais ele ganha, mais ele está perdendo, porque está precificando errado. É um padrão. Um padrão de achar que só o dinheiro vai resolver tudo. Ou seja, eu vou pegar dinheiro externo e vai resolver o problema da minha empresa. Não é, velho. Olha que interessante Não essa visão. Assim, você ter dinheiro para crescer, legal. Tá. Você entrar no endividamento também é legal, desde que tenha sentido estratégico para aquilo. Tá. Agora, o cara achar que eu tô com um buraco na minha empresa, vou pegar dinheiro, seja de qualquer lugar, e vai resolver esse problema, não vai. Ele tem que olhar a causa do negócio, né? Caixa é sintoma, velho. Caixa não é resultado. Caixa é sintoma. Muito bom. Caixa é sintoma. Gostei dessa. E uma empresa quebra por falta de caixa. Sim, fluxo de caixa. Exato. Não casou o fluxo de caixa. Você está pagando menos do que você está recebendo. Você está diluindo para... Qualquer coisa que você errar no fluxo de caixa, você quebra. Grandes organizações quebraram por falta de caixa. Aí o cara olha e fala assim, não tenho caixa, vou pegar dinheiro. Mas dinheiro para quê? Qual função? É dinheiro para investimento, para cobrir um buraco? É dinheiro para... O que é isso? Então, o cara é um padrão, principalmente do empresário brasileiro. Eu vou resolver o meu problema se eu pegar dinheiro. E não é, cara. O conselho consultivo, quando entra, fala assim, cara, o seu problema não é grana. Caramba. Pode até conseguir. A gente tem contatos com muitos fundos, com muitos investidores, com muitas pessoas que querem ser sócios de outros negócios, principalmente quando tem um conselho competente, mas a gente percebe que ele não precisa da grana. Isso não vai resolver. Esse é um padrão do consciente coletivo, sabe? Do cara fala assim, aliás, ele tem a consciência de que ele precisa resolver com caixa. Isso não... E, na verdade, é inconsciência. Às vezes vira numa bola de neve que depois para sair, né, meu amigo? E é difícil. E esses são alguns padrões. Pegando a questão do dinheiro, você vê o pessoal hoje pegando mais dívida ou mais equity? Como é que tá nas operações? Depende, por conta da Selic a 15, o que você tá vendo de movimento? A Selic a 15 atrapalha tudo, né? Mas é cíclico, velho. Eu falei hoje com o CEO, eu tava buscando investimento, eu falei, tem o banco aqui. Ele falou, não quero endividamento, não, vamos pro equity, que, beleza, você vai vender uma parte, mas com a Selic a 15... Né? No dia a dia, como você tá vendo? Eu gosto muito de equity, eu gosto muito de... Eu mesmo entrei em várias empresas sem precisar botar grana, porque eu consegui ajudar as empresas e recebi via equity. Eles não me pagaram, inclusive, mas recebi o percentual. É que você tem uma visão de longo prazo, né? Visão de longo prazo é diferente. Eu também. Sempre que entre projeto, eu sempre tento ver o equity desse negócio no longo prazo. E se ele não tem, às vezes não faz sentido, porque aqueles pilares lá, né? Você vai dedicar o seu tempo ali para quê? Onde é que vai chegar aquele negócio ali?
Acho que o grande trunfo dos empresários, né, onde a gente quer chegar é vender o projeto. Vender, né? Fazer Antigamente as pessoas queriam deixar para filho, neto. Agora o neto, o filho que recebeu, já quer vender. Já quer vender, né? No Brasil, você ainda enxerga essa cultura de que vender a empresa não é tão bom? Porque nos Estados Unidos é inverso, né? Quando a pessoa vende é o sucesso. Aqui não necessariamente. Para os fundadores, sim. Olha que interessante isso. O fundador, ele tem um contexto emocional na empresa diferente do que não é fundador. Vou contar um case. Conta. Que é legal. Adoro cases. A gente foi negociar uma empresa que era de uma mulher fundadora e que ela deixou para as filhas e um filho. 2 filhas e um menino. O menino não queria fazer nada. A outra também não queria empresa. E uma das filhas falou assim, cara, eu vou assumir esse negócio. A fundadora estava ficando idosa, já não tinha mais força e energia para fazer aquilo, mas ainda era uma empresária, né? Uma empresária muito bem sucedida. E dos 3 filhos, só um queria usar o negócio. Chegaram à conclusão, numa reunião de família, que eu falei do conselho de família, que às vezes precisa ter, um conselho da família, chegaram à conclusão de vender a empresa. Beleza, vamos vender. Me precificou, me contrataram e falou assim, ó, você pode fazer M&A disso? Eu falei, posso, beleza. A gente fez a documentação, controladoria, aproximamos com os fundos e aquela história toda. E depois de uns 8 meses, achamos um comprador. Centenas de milhões de reais. E eu feliz da vida, porque eu ia ser comissionado em cima disso, né? Os advogados todos prontos. No dia de fechar o negócio, eu já tinha comprado champanhe, já tinha feito tudo. Mesa, advogado de um lado, advogado do outro, os fundadores, sócios, os compradores, os vendedores. Todo mundo assinou e faltava ela assinar, a fundadora. Ela pegou a caneta e começou a chorar. E falou, não consigo vender um filho. Porque para ela, a empresa era um filho. Porque ela viu nascer. Porque ela dedicou suor. Porque ela colocou tijolinho a tijolinho. Porque ela teve a dor de quase ter quebrado um dia. Ela teve a dor de tomar as decisões difíceis. Ela falou assim, eu não consigo, isso aqui não dá. Resultado, ela não assinou. Nossa. Ela chorou e eu chorei em seguida, porque eu deixei de receber a grana. Ela chorou por um motivo, você por outro motivo. Um pau federal com os filhos, porque que papelão, mãe, que papelão, que história é essa, isso, aquilo. Eu fiquei mal com os compradores. Sim, tudo certo, já tudo organizado, tudo feito, tudo documentado, mas no dia, não. Então, assim, o contexto emocional do fundador é muito importante. Toda vez que eu pergunto, e aí eu aprendi com isso, né? Você quer vender? Quer. Quanto emocionalmente você está envolvido com o seu negócio? Essa pergunta você tem... Total, eu faço essa pergunta. E na resposta, eu já consigo identificar se eu vou pegar ou não o mandato daquela empresa. Esse cara não vai vender. Ou vai dificultar, ou quando a gente achar o preço, ele vai dobrar o preço. Eu quero 500 milhões. Quer 500? Fez valuation? O valuation mirou para 400, mas ele quer 500. Dá para negociar? Dá, beleza. Aí quando você acha alguém para pagar 500, ele fala assim, não, agora eu quero 800. Aí mostra que ele não quer vender nunca. E mostra que ele não está maduro para fazer essa negociação, porque o contexto é emocional para ele. Então, a sua pergunta é, o fundador tem sim... dificuldade de fazer a venda. Caramba. Os filhos, não. Porque não foram... Os netos, menos ainda. Aí. Porque não tem o contexto emocional. É interessante isso. Demais, pô. Olha, a pessoa chegou até a 8 meses de trabalho que não concluiu, cara. E depois ela vendeu. Os filhos ficaram na cabeça. Ficaram, porque assim, ela quase perdeu a família, em tese. E quantas, Stefano, a gente vê, quantas famílias... Isso que me motiva quando você fala de ajudar pessoas. Acho que um propósito meu de ajudar as empresas familiares no país como o nosso, para mim, é de felicidade imensa. Você muda a vida das famílias. Quantas famílias estavam destruídas por contexto empresarial? Quantos pais não falam com seus filhos? Quantos filhos não querem saber do negócio do pai?
E às vezes é um detalhe pessoal que você precisa resolver. Às vezes é uma conversa, a gente chama de conversa corajosas. Você tem que ter conversa corajosa, de chamar o pai, chamar o filho. E aí o conselheiro tem esse papel de propor diálogo, Você é de mediador, achar, né? facilitar a facilitação entre os dois. E aí você resolve dois problemas, o da família, que é a relação entre eles, e o da empresa, quando você começa a profissionalizar. Isso Cara, a isso é IA não lindo. faz. Isso a IA não faz. Né? Isso aí ela não faz. Olha só, esse lado humano, eu acho que tá muito longe ainda dela substituir. Porque no final do dia, olha isso, ela não assinou. Ela Não assinou. E foi É. um contexto completamente emocional, que aí depois você teve que, obviamente, que trabalhar, resolver e tal. Interessantíssimo esse case. Esse case marcou, hein? Marcou? E eu conto isso. Esse case, nossa, eu fico imaginando na cena a galera dos compradores, né? É. Porque deve ter sido muito E engraçado não o deve, contexto todo. deve ser mais comum do que a gente imagina. Mas você passou por Esse isso, contexto, né? eu passei Você por viu isso. por isso. Pô, sensacional, Márcio. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo. Voltando para a gente finalizar, qual código que você pode deixar para o pessoal, pensando em toda a sua trajetória até aqui? Sua trajetória de vida, empresarial, né, familiar, o que você pode passar que faz sentido, né, as pessoas prestarem atenção? Ou uma frase, ou uma palavra, ou alguma coisa que você sempre trouxe com você até aqui e que somou na sua vida. Legal. Eu vou contextualizar. Por favor. No meu primeiro livro, eu escrevi um capítulo falando sobre disciplina de execução. Que a gente não precisa de motivação, a gente precisa de disciplina de execução, porque você sabe o que tem que ser feito. Vai e faz. Essa é forte. Aí, eu refleti um pouco e falei assim, cara, mas será que só a disciplina de execução resolve? E aí eu percebi que tem uma coisa que vence a disciplina, que é a ambiência. Ambiência. O ambiente vence a disciplina. E se você pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, se estiver no ambiente errado, você vai escorregar. E aí, esse é o código que eu quero deixar para a galera. É assim, seja disciplinado, cuide da disciplina de execução, porque você não precisa mais de motivação, você sabe o que você tem que fazer. Só fazer. Agora, cuide do seu ambiente, porque o ambiente pode vencer a sua disciplina. As pessoas que estão com você. As pessoas que estão com você. Tenha do seu lado uma rede de apoio, gente realmente que quer o seu crescimento, gente realmente que torce por você, pessoas competentes. O ambiente, ele é metade do caminho onde você precisa chegar e com quem você precisa chegar. Quando eu entendi que o ambiente mudou a minha vida, eu comecei a, como diz o Guilherme Bentimol, da XP, encerrar alguns clubinhos. Tem um capítulo no livro dele chamado Na Raça, o livro, que ele fala o fim do clubinho. O fim do clubinho. Que ele teve que parar de andar com algumas pessoas para poder fazer o crescimento moral, espiritual, financeiro, material, tudo que ele precisava ter. Então, escolha com quem você está andando, escolha os seus ambientes. Conexão é bom, mas a desconexão também é. Sensacional, Márcio. Muito obrigado Eu pelo que seu agradeço. Uma tempo, honra estar pela aqui com disponibilidade. Eu que agradeço. Pessoal, não esquece de compartilhar o episódio, por favor, nas mídias sociais. Para te seguir, como é que acha você na internet? Márcio Giacobelli. Em todos os canais? Todos os canais, de Sensacional. TikTok a LinkedIn. É isso aí, tá aí. Multicanal, isso aí. Multicanal. Muito obrigado. Enfim, foi muito incrível. Assim, passou muito rápido, inclusive. Aprendi demais. Mais uma vez, Márcio, obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Show. Foi. Isso aí. Bom. Eu que agradeço.